desenvolvendo. Mas no decorrer dos anos, Deus tem aberto portas e convites têm vindo para que eu pudesse ministrar em outros lugares, fazer viagens, ministrar na igreja e fora da igreja. Portas têm se aberto para levar o ministério além das 4 paredes da igreja local. E Deus tem confirmado este chamado na minha vida nesses últimos meses, especialmente nesses últimos meses. A viagem que fiz à Romênia agora recentemente foi um marco também na minha vida. Como Deus confirmou no meu coração, como Deus colocou ali palavras de pessoas que não me conheciam para confirmar na minha vida um ministério mais abrangente que Deus tem preparado para a minha vida. Uma vez que escrevi o livro As 4 Estações da Vida, a vida agora começa a fazer sentido e você começa a entender que a sua vida tem estações. E nós entendemos, eu entendi que depois de um longo e tenebroso outono e inverno que nós passamos, que durou quase uma década, muitos de vocês estavam conosco nesse período. Graças a Deus o inverno terminou, começou um período de primavera em nossas vidas. Mas primavera é a estação do preparo, e você se prepara para uma nova etapa, por algo novo na sua vida. E essa primavera tem sido de verdade um tempo de preparo para um verão que está batendo as portas. Um verão de produtividade, de expandir, de influenciar mais. Para quê? Para ser o terceiro, para mais pessoas, para milhares de pessoas, não somente no Brasil, para as outras pessoas também ao redor do mundo. Interessante, refletindo que o tema desse ano qual é para a nossa igreja? Praise em 2013. E como esse tema foi lançado, como é importante você priorizar as coisas na sua vida, dedicar tempo, atenção, focar os seus talentos, a sua energia naquilo que é importante, naquilo que você é chamado para fazer. Interessante que as prioridades elas vão mudando em nossas vidas, conforme o tempo. Por isso é preciso mudar para priorizar aquilo que é importante. E a grande pergunta que nesses últimos meses Deus colocou no meu coração, e a Ágape? E essa igreja tão maravilhosa, essa história tão linda que tivemos nesses anos? Como conciliar todas essas atividades de uma igreja local, de um pastoreio de uma igreja local, com todas essas oportunidades de ministério que têm se aberto nesses últimos meses? Eu conversei com o meu freio de mão, que é minha esposa Priscila. Foi tão especial no mês de maio, quando tivemos o nosso aniversário de casamento, pudemos sair e depois de um tempo pude conversar com ela e disse: amor, o que eu estou sentindo no coração é isso, que Deus está me chamando para algo novo, para um ministério fora da igreja local da Ágape. E pude ouvi-la e ela vai poder compartilhar um pouquinho o que Deus colocou no coração dela, o que ela sentiu e o que ela tem sentido. Pude compartilhar com os meus pais, pude compartilhar com os meus filhos e alguns amigos, e todos eles foram unânimes e todos eles me abençoaram e confirmaram o chamado de Deus que Deus tem para a minha vida. Eu queria pedir para a Priscila vir aqui, para que ela pudesse compartilhar um pouquinho com vocês como tem sido esses últimos meses para nós. Esses últimos meses têm sido meses de sentimentos mistos. Um tempo muito especial para nós como família, mas também um tempo de reflexão, de avaliação. E uma das coisas que eu até nessa última conversa, eu pedi perdão ao meu esposo, porque eu fui resistente a essa mudança por alguns anos, não vou dizer muitos, mas por alguns anos. Porque eu não conseguia entender um ministério que não fosse somente através da igreja local. E durante esses últimos anos, Deus foi falando muito ao meu coração e me ensinando, através até do meu esposo, que o meu trabalho é o meu ministério, que por onde eu for, eu sirvo a Deus, e entendendo que a vontade de Deus, ela é perfeita,
E então foi muito especial chegar a um ponto de tranquilidade, de paz, em relação a essa mudança que está acontecendo agora. E eu queria dizer isso a vocês, que eu estou em paz, apoiando ao meu esposo 100%. Eu tenho visto, tenho testemunhado aquilo que Deus tem feito. Sei que Deus quer fazer muito mais ainda através da vida dele, através das nossas vidas. Mas o que é importante é marcar que essa é a nossa igreja. Essa é a igreja onde nós servimos, essa é a igreja onde os nossos filhos estão, essa é a nossa igreja. Nós estamos servindo através da igreja, através desta igreja. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas, não só para as nossas vidas, mas para a vida de cada um de vocês. E o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, Ele marca perfeitamente a nossa vida. E eu sei que esse é o tempo. Chegou o tempo. Chegou esse tempo especial, diferente, precioso, de mais frutos através da vida de cada um de vocês, porque somos igreja. Nós somos igreja. Nós estamos juntos como igreja em tudo isso. Amém. Eu aprendi de John Maxwell que não existe sucesso sem sucessor. Lendo na palavra de Deus, encontrei várias histórias de vários processos de sucessão, muitos de pais para filhos, de Abraão, Isaac, Jacó, José, as 12 tribos, também de Davi para Salomão, mas também temos exemplos de sucessão que não era de pai para filho, mas de um servo de Deus para outro, de Moisés para Josué, de Elias para Eliseu, de Jesus para os 12, de Paulo para Timóteo e seus discípulos. Enfim, a palavra de Deus, ela precisa continuar sendo pregada, ela precisa continuar sendo levada avante. Foi assim que o Evangelho chegou até nós. E a pergunta é: quem seria o sucessor desse trabalho, desta igreja tão carinhosa, tão especial? E há 7 anos atrás, Deus mandou um homem muito especial para Atibaia, o pastor Dinei, que tem sido meu amigo e fiel escudeiro em todos esses anos. Eu descobri que ele não é perfeito, assim como eu também não sou. Nem essa igreja é perfeita. Descobri que ele não é igual a mim, o que é bom, já chega um Mário. Deus tem dons e talentos especiais na vida deste homem. Ele tem um histórico também, de honestidade, de lealdade, um histórico de fidelidade, de responsabilidade e de amizade. Ele também é formado em teologia, no seminário do Nazareno em Campinas. Ele é um homem de oração, um homem que conhece a palavra de Deus. Não conheço ninguém que diga versículos com endereço como o Dinei. Porque ele fala, porque assim diz a palavra de Deus em Atos, tal, ele dá o versículo dele direitinho. Não conheço ninguém que sabe tanto como ele. É um homem íntegro, marido de uma só mulher, pai de 2 filhos lindos, Mateus e a Rebeca. Pastor Dinei deixou parentes, familiares nas cidades onde morou, em Campinas e São José, e aceitou o desafio para mudar-se para Atibaia, para me ajudar a pastorear esta igreja. Pastor Dinei ama Deus e ama as pessoas. Ele tem uma paixão pela igreja Ágape, tem uma paixão por Atibaia e um sonho para esta igreja e um sonho para essa cidade, que se tornou a sua cidade. Antes da minha viagem para a Romênia, eu conversei com o pastor Dinei. Interessante que antes da conversa, uma enfermeira mediu minha pressão, ela estava um pouquinho alta, ela disse: você está meio preocupado? Você vai ter alguma reunião importante? Eu falei: vou, em 10 minutos.
Minha pressão estava alta. Depois que eu conversei, minha pressão baixou e a dele subiu. Interessante. Mas antes da viagem, compartilhei com ele o que Deus havia colocado no meu coração. Disse: Dinei, chegou o momento. E na volta pude conversar com a diretoria da igreja. E esta é uma igreja séria, uma igreja que tem homens de Deus que dirigem a parte administrativa. Tivemos um tempo muito especial com os membros da diretoria. Na palavra de Deus nós vemos que Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz, que dá o crescimento. Queridos, eu reguei, o pastor Dinei vai continuar. Eu plantei, o pastor Dinei vai continuar regando. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Amém. Essa igreja não é minha, essa igreja não é dele, essa igreja é de Jesus. Amém. Ele disse: eu continuei edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,7, diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Geralmente isso é falado no enterro, então não é enterro aqui, gente. Estou dizendo o seguinte, porque eu ainda estou combatendo o bom combate. Eu vou continuar a minha carreira e vou guardar a fé. A diferença é que eu estou terminando a minha carreira, a minha corrida nesta arena, e vou começar outra corrida em outra arena. Continuarei combatendo o bom combate e continuarei guardando a minha fé em outros lugares. Queridos, a vida cristã, e justamente no ministério, é um ministério de uma corrida de revezamentos. Não é uma corrida que você de 100 metros que você corre e logo termina, mas é uma prova de revezamento. Você corre algumas voltas e você pega e passa esse bastão para o outro corredor que vai seguir correndo. Desde a fundação da Ágape, em 97, eu já dei 16 voltas, cada volta 1 ano. E chegou a hora de passar o bastão para outro corredor, treinados, preparados e motivados. E ele vai continuar correndo mais voltas. E num futuro ele vai passar esse bastão a um outro corredor, ou vai entregar nas mãos de Jesus até que Jesus venha. 2013, então, chegou o tempo de dar um outro passo de fé, um outro desafio. Agora da Ágape para o mundo. Eu vou continuar correndo essa modalidade de corrida, mas fora desta arena, da Ágape, do lado esquerdo ali, para uma maratona que passa por várias cidades e tem um circuito que passa por vários países. Uma corrida que tem um começo, mas que não dá para enxergar o seu fim. Porém, eu sei que ela vai influenciar a vida de milhares de pessoas. E como diz Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu creio que este é o tempo certo de fazer isso. Não há nada garantido que vai acontecer daqui para frente com a nossa vida, o nosso ministério. Somente um grande sonho, um ardente desejo, uma disposição de escrever livros, de ensinar, de dar palestras, seminários pelo Brasil e pelo mundo. As 4 estações já foram produzidas, editadas e lançadas no Brasil, em português, em inglês e agora em romeno. Logo, logo vem o espanhol. Eu sou o terceiro, que acabou de ser lançado agora, pré-lançado nesse fim de semana. E enquanto eu estava preparando isso, na sexta-feira, recebi um e-mail da Anabela já mandando o texto do livro Eu Sou o Terceiro, já está traduzido para o espanhol. Graças a Deus, Anabela. Deus abençoe a sua vida. E assim o inglês também, que já foi traduzido pelo Roger Esther. Ou seja, em breve este movimento estará indo para países da América Latina, Estados Unidos e outros países do mundo. E eu desejo escrever mais livros. Vocês querem saber alguns títulos dos próximos livros? Quem quer? Então eu vou falar para alguns aqui que querem saber. Como receber o que eu preciso? Já ouviu essa? Desistir não é opção. Quanto mais você, melhor. Meu trabalho, meu ministério, falando sobre as 7 montanhas, GPS.
Não vou falar o que é, você tem que ler o livro. Minhas escolhas, minha vida. Como ter uma vida atraente. Prosperidade além do dinheiro. Trabalhando a minha terra. Dentre outros. Pelo menos aqui uns 8, 9 títulos que Deus já colocou no meu coração. E eu preciso de tempo para poder produzir esses materiais. Queria dizer que a Ágape é a minha igreja. E o que eu amo é essa igreja. De todo o coração. Como é bom ver pessoas aqui tão especiais. E essa continuar sendo a igreja da minha família. Devido aos compromissos que estarão surgindo, eu não devo estar aqui com tanta frequência. Mas sempre que possível, comparecerei. Eu sei que toda mudança gera resistência, insegurança e desconforto. Porém, é preciso mudar. Charles Catherine disse que o mundo odeia mudanças, mas é a única coisa que tem trazido progresso. Eu vou sentir saudades. E já comecei a sentir. O dia que teve o jantar aqui dos casais, ao entrar aqui, primeira vez que eu senti saudade. Alguns dos meus melhores amigos estão aqui hoje, presentes. E eu peço de vocês as suas orações e o seu amor. Preciso que a igreja, a Ágape, me abençoe, me envie, me cubra de orações espiritualmente enquanto estiver fora servindo e ministrando o Evangelho. Obrigado pela confiança a mim depositada em todos esses anos juntos. Eu peço perdão onde falhei, e sei que falhei muito. Sei que errei, sei que muitas vezes decepcionei, mas peço de você perdão. Eu fiz o melhor que eu podia com aquilo que tinha. Eu sei que essa igreja vai crescer. Um dos meus filhos perguntou: e pai, e se a igreja crescer? Eu falei: eu vou ficar muito feliz. E eu sei que essa igreja vai crescer. Como o pastor Dinei já tem dito, o melhor ainda está por vir. Ela sim vai crescer. Deus tem uma nova página, um novo momento, uma nova estação para esta igreja. E para você, eu desejo que você continue a crescer em Jesus Cristo. Que você continue a amar cada vez mais a Deus e manifeste o seu amor às pessoas, influenciando-as a serem verdadeiros discípulos de Jesus. Se você cumprir isso, vai ser maravilhoso. Eu queria orar por você nesse momento para concluir esta palavra. Queria que você fechasse os seus olhos e pudesse estender a sua mão. Eu quero impetrar a bênção apostólica pela última vez como pastor sênior desta igreja sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor ágape de nosso Deus e Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a igreja ágape, agora e para todo sempre. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus.